Ângelo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E eu já vou pedindo para que você se inscreva no canal, dê aquele like, assine o sininho das notificações e compartilhe este link para que mais pessoas possam alcançar essa palavra. Boa noite, meus amigos. Meu nome é José Ângelo e estamos aqui nesse podcast tão esperado por muitos. Bem, como a gente já havia anunciado antes, nós vamos ter aqui os encontros sobre o estudo das crenças, das 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje a gente tem a oportunidade de estar com um convidado muito especial. Apresenta pra gente aí. Então a gente está aqui com o nosso amigo Reginaldo Teixeira, não é isso? A gente já conhece ele de longa data, não é isso, Reginaldo? Já está com a gente aí, já participou de alguns projetos com o Ângelo, com esse tema também, o Nisso Cremos, não é isso? E eu gostaria que você se apresentasse mais um pouco para a gente também, Reginaldo. Minha saudação aos que estão participando conosco desse encontro. Minha alegria em poder estar com vocês e também, claro, me envolvendo nesse assunto tão empolgante da Palavra de Deus. E como ele disse, e como tem o tema, a gente vai ter o tema Nisto Cremos, que a gente vai estudar sobre as 28 doutrinas da Igreja Adventista. E como primeiro tema temos as Escrituras Sagradas. Mas antes da gente adentrar a esse primeiro episódio, Escrituras Sagradas, eu queria que você orasse para a gente, Regis. Portanto, oremos todos, inclinemos as nossas frontes e falemos com o Senhor. Bendito Deus, maravilhoso Pai, nossa gratidão a Ti por estarmos aqui em uma circunstância tão favorável para meditarmos, para aprendermos, para buscar sempre a sabedoria do alto céu, traduzida nas páginas das Escrituras Sagradas. Que elas penetrem nossos corações, tal qual uma espada de dois gumes. Amém. E assim faça a diferença em nosso viver. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo. Bem, as Escrituras Sagradas. Todo cristão, ou até não cristão, conhece a Bíblia Sagrada, não é mesmo? Sim. Agora, a gente sabe que Bíblia significa uma coleção de livros, uma biblioteca, um acervo de livros. Mas o que torna essa Bíblia, essa Escritura Sagrada, esse sagrado? O que faz com que a Escritura seja sagrada? O que torna ela diferente dos outros livros? De início, assim. Em primeiro lugar, para vocês que estão nos ouvindo, é bom lembrar que a palavra sagrado tem a ver com aquilo que é santo. E no original mesmo da palavra santo é algo que está separado para um determinado fim. Qual é o fim para o qual está separada as Escrituras Sagradas? Pense nisso. É outra questão que foi já de início levantada aqui. Qual é o impacto que as Escrituras têm sobre os seus leitores? É claro que um grupo de pessoas que esteja em condições muito desfavoráveis e que de repente tem acesso às Escrituras, elas alcançam um tipo de mudança que nenhum outro livro proporcionaria. Então daí a gente já vê que as Escrituras Sagradas é de fato um livro separado. Eu posso dizer que ela transforma as pessoas? Exatamente como você perguntou e como eu acabei de responder aqui para todos. Ela é um divisor de águas, ela penetra, ela faz aquilo que nenhum outro livro é capaz de fazer. Um exemplo aqui, um grupo de presos que recebe a visita de um missionário. Imagine se esse missionário, ao invés de entrar no presídio falando de Jesus, falando das Escrituras, ele entrasse com um livro de Shakespeare, por exemplo. Você acha que tipo de mudança ia acontecer no coração dos presidiários? Absolutamente nenhuma. Mas quando as Escrituras Sagradas são lidas, são apreciadas, eles tomam isso como um objetivo de vida, já que eles têm um tempo maior, estão enclausurados, Então, vê se há a diferença. O Regi, eu gostaria de perguntar também,
A gente sabe, né, que ao longo dos anos a Bíblia sempre se manteve, né? Sempre o original, né, sempre tentou se manter daquela forma. Mas o que nos garante isso, né? O que nos garante que durante todos esses 2000 anos, né, exatamente, que ela continua da mesma forma, que não mudou nada. Boa pergunta, viu? Interessante é o seguinte, que antes, no início do século XX, os cientistas eles se alvoravam, né? Porque diziam assim, os críticos da alta crítica das escrituras, né? Muitos deles céticos ou até ateus, eles diziam assim, nós não podemos crer nas escrituras sagradas, porque foram muitas mãos que foram usadas para traduzir. Muitas traduções ao longo dos séculos. Os originais não existem. De fato, os originais se perderam. Então, nós temos só traduções, de cópias de traduções e mais influência de culturas diferentes, aí séculos e séculos a fio. Então, esse era o argumento dos céticos. Isso foi no início do século XX, e foi até o ano de 1946, quando um beduíno, sem querer, trabalhando próximo ali às rochas e alguns buracos e cavernas nas margens do Mar Morto, achando que uma de suas ovelhas teria caído em um daqueles buracos, ele joga a pedra. Quando ele joga a pedra, tentando atingir a ovelha para que ela emitisse algum som, na verdade o som que ele ouviu foi de um pote quebrando. Olha só. Ele voltou para casa e pensando assim, deve ter tesouros, se tem potes, deve ter tesouros. E de fato havia tesouro, né? De fato. De fato. Ao chegar com sua lanterna e ao olhar dentro daquela caverna, ele se depara não com um pote, mas com vários potes. Dentro dos potes, rolos e mais rolos, papiros e mais papiros, quase todo o material relacionado com escritos antiguíssimos das escrituras sagradas. Maravilha. Claro que haviam também outras literaturas, mas o que impressionou mesmo foram as escrituras sagradas. Era uma tradução muito mais antiga do que a mais antiga das traduções das escrituras. Os textos foram comparados com todas as traduções de hoje, atuais. Qual foi a constatação que houve diante de tal descoberta? Que todas as traduções das escrituras estavam muito próximas do original. Inclusive, o livro de Isaías foi encontrado quase intacto. Todo o material igualzinho às traduções modernas e pós-modernas das escrituras. Então, nós acreditamos que o mesmo Deus que inspirou os profetas no passado, o mesmo Espírito que atuou neles e trouxe a nós a grande revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, também trabalhou para que os tradutores, ao longo dos anos, não se perdessem na essência, não se perdessem em suas traduções. Ô Regi, e por que, como a gente começou falando sobre o poder de transformação da palavra, né? Você mesmo falou aí dos presídios e tudo mais. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse poder de transformação. Porque a gente sabe que se você jogar um livro qualquer na cadeia, muitas vezes, né, não vai significar tanta coisa para aquele detento, né? Agora, a gente cansa de ver casos que você coloca uma Bíblia, fala da palavra de Deus ali dentro, e aquele detento, quando ele sai, né, ele sai transformado e tal, ele realmente funciona, né? Você poderia falar um pouco sobre essa transformação, né? Antes de mais nada, eu queria ler um trecho que se encontra aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, para que vocês tenham ideia do que significam as escrituras sagradas. Olha só, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora você pensa aí num
o impacto, né, do estudo das Escrituras. Ao se deparar com seus ensinamentos tão profundos, o que acontece com o ouvinte aí? O ouvinte, ele é educado, o ouvinte, ele é corrigido, o ouvinte, ele se torna um homem de Deus e ele se torna também perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então as Escrituras têm o poder de transformar uma pessoa comum em uma nova criatura. Se você quer realmente ser alguém diferente, alguém que faça diferença, alguém que não fique muito preocupado em como se portar diante da sociedade, diante dos desafios da vida, em sua maneira de viver, em sua maneira de se relacionar com os outros, com tudo e com todos, entenda bem esse conceito que nós lemos no início aqui, né, das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é útil para corrigir, é útil para educar, é útil para conduzir a uma perfeição tal que você fica completamente habilitado para toda boa obra. Então, assim eu pergunto, se a pessoa está habilitada para toda boa obra, tu acha que ela vai ter que tipo de status em meio da sociedade? Você acha que ela vai ser um rosto no meio da multidão? Você acha que os problemas que ela vai enfrentar no cotidiano vai deixá-la abatida, destruída? De forma alguma. As Escrituras têm o poder de quebrar paradigmas. Elas são o divisor de águas. Ela abre os horizontes, ela amplia todas as coisas, ela facilita a sua compreensão, o seu entendimento e deixa você numa postura tremendamente invejável. Esse é o propósito das Escrituras. Você nunca mais será o mesmo depois de se relacionar intensamente com a palavra de Deus. Amém. E assim, Regi, você falou no começo aqui, né, dessa história aí, que foram encontrados registros antigos, né, e tudo mais, e a gente sabe que a Igreja Católica, ela tem alguns livros a mais, né, porque a nossa Bíblia, né, que a gente usa, a protestante, ela não tem esses livros a mais. Gostaria de saber. Exatamente. Os chamados livros apócrifos. Os evangélicos, eles acreditam que a Igreja Católica, ela acrescentou alguns livros. Os católicos dizem que os evangélicos tiraram. Assim, só ouvindo um lado e ouvindo o outro, fica difícil você analisar quem está certo e quem está errado. A única maneira de você descobrir perfeitamente o teor dos livros chamados apócrifos é você lendo esses livros. Ao ler esses livros, você vai perceber o teor deles. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês do livro de Eclesiástico, por exemplo, um dos livros apócrifos, né? No finalzinho. Eclesiástico. Segundo Eclesiástico. Tem primeiro Eclesiástico e segundo, né? São 7 os livros, né? Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, primeiro e segundo Eclesiástico e Sabedoria. 7 livros, né? E o segundo livro de Eclesiástico, no finalzinho dele, o autor diz assim: se por acaso eu escrevi alguma coisa errada, que vocês me desculpem. Agora, você imagina aí o autor bíblico inspirado, dizendo assim: olha, irmãos, eu escrevi aqui sobre inspiração de Deus, o Espírito trabalhou comigo, e se alguma coisa aqui que eu falei foi errado, vocês me desculpem, me perdoem. Ora, se o Espírito de Deus está impulsionando o escritor, por que ele vai dizer isso? Se a Escritura Sagrada, ela tem que estar correta, não é mesmo? Ela tem que ser, não tem que ser desculpável, não é? Regi, nessa mesma linha, você falou sobre a inspiração de Deus. A Bíblia Sagrada, essa que nós usamos, que é a Palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus e foi escrita por pessoas. Explica pra gente como é que funcionou essa questão da revelação de Deus, as revelações, os profetas, os escritores. Alguns grupos religiosos dizem que Deus usou tipo seus secretários, né? Sim. Ele queria passar algum recado, eu vou arrumar aqui um secretário. Um escrivão, um secretário, eu vou ditar as palavras para ele e ele
vai lá e escreve do jeitinho que eu falei. Na verdade, nas Escrituras só tem uma parte que é exatamente assim, em todos os sentidos falando. Isso aí eu sei. Que são os 10 mandamentos. Exatamente. Que é a única parte que não foi inspirada. Os 10 mandamentos é a única parte que foi copiada, né? Foi uma cópia ali que Moisés fez. É uma cópia, eu também poderia fazer. Deus vai lá, escreve, eu vou lá e copio. Eu poderia, sem ser profeta. Sim. Então, a única parte que não foi inspirada foram os 10 mandamentos, porque foi apenas copiada. Deus, com o seu próprio dedo, escreve e tal. Então, houve esse caso aí. Em alguns momentos, os profetas bíblicos, eles falam assim, com tal autoridade: assim diz o Senhor. Quando eles dizem, assim diz o Senhor, aquilo ali tem que ter um impacto forte, porque a gente sabe que é Deus mesmo que está dizendo. O Senhor disse assim. Agora, mesmo eles usando essa expressão, assim diz o Senhor, a gente sabe que foi a palavra humana utilizada. E Deus desce ao nível humano para falar na linguagem que o ser humano pôde entender. Então, o que há nas Escrituras aparentemente estranho, que inclusive alguns incautos distorcem, como disse Pedro, né? Que nós aqui percebemos essa distorção, mas não é exatamente como eles concluem. Como que funciona isso? O fato de nós acreditarmos que as Escrituras elas são inspiradas pelo pensamento. É a inspiração do pensamento e não da palavra, da letra. A letra, a palavra utilizada pelos humanos foram utilizadas muito baseado na cultura deles, a forma como eles viviam, o jeito de escrever, alguns jargões, algumas expressões idiomáticas, né, que eles usaram, que para nós é estranha, mas era comum a eles. Então aconteceu muito nas Escrituras. E até alguns erros de narrativas, né? Eles fazem uma narrativa aqui de uma forma ou outra ali, como por exemplo, o leitor, quando vai ver 2 evangelhos que contam sobre a cura do cego de Jericó, vai perceber que em uma narrativa está lá um cego que Jesus cura, e em outra narrativa tem 2 cegos. Você não pode dizer assim, um está mentindo, o outro está falando a verdade. Peraí, foi 2 ou foi 1? Porque eles não tiveram unanimidade na quantidade, então deve ter havido aí uma falta de inspiração. Você não pode dizer isso. Por que você não pode dizer isso? Porque a maior meta do Espírito Santo, o seu maior objetivo é apresentar a essência da mensagem, a trazer o impacto da mensagem. E ele não se preocupa, o Espírito de Deus não se preocupa com a cultura, o jeito, a forma e a fabilidade do escritor. Não está preocupado com isso. Deus deixa que o ser humano se expresse na sua forma, nas suas palavras, ainda que apareçam alguns erros. Porém, nenhum desses erros que acontecem aí comprometem o teor das Escrituras, a força impactante das Escrituras e o que ela realmente quer transmitir. No Novo Testamento, Jesus, quando fala das Escrituras, ele diz assim: examinai as Escrituras, em São João 5,39, né? Porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, qual é o objetivo áureo das Escrituras Sagradas? Encaminhar o leitor, o estudante, à vida eterna. E ele diz: são elas mesmas que de mim testificam, mostrando aí com isso que o grande autor da vida eterna, da salvação, é o Senhor Jesus Cristo. As Escrituras têm como objetivo encaminhar o leitor para Ele. Quando isso acontece, então aí maravilha das maravilhas, né? É por isso que é importante, leitor, você também pensar no seguinte: todas as vezes que você for estudar as Escrituras, é claro que você vai obter conhecimento, é claro que isso vai te trazer questões culturais que vai enriquecer sua vida intelectual, mental, social. Claro que vai trazer grandes benefícios para você, mas o maior objetivo não é nem tanto esses aí. O maior objetivo é aproximar você da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz isso: elas que de mim testificam, elas dão testemunho de mim. Esse testemunho, qual é o testemunho de Jesus? Qual é o testemunho de Jesus? As Escrituras Sagradas. Elas são as 2 testemunhas mesmo, né?
as testemunhas. Tanto as Escrituras quanto o Espírito Santo, né? Eles interagem. O Espírito Santo que inspirou os escritores e que também dão aos leitores a capacidade do entendimento. Ele ilumina a nossa mente para compreender a palavra. Ô Regi, você acabou de falar aí, né, sobre as duas testemunhas. A Bíblia é dividida em duas partes, né? O Velho Testamento e o Novo. Por que isso? E eu ouço muitas pessoas de outras denominações falarem, né, que tem o Velho Testamento e o Novo veio para anular o Velho, né? O que importa no Novo. Exatamente. Que a partir do momento que Jesus morreu, ele anulou o Velho Testamento. Voltando aqui a primeira parte da sua pergunta, eu estou pensando aqui, você diz que por que essa divisão? Sim. Na verdade, a divisão ela só tem um objetivo. A divisão das Escrituras é didático. Por uma questão didática apenas. Vamos separar aqui antes de Cristo e depois de Cristo, igual a história faz. A história quer ensinar os períodos, né, dos tempos. Então ela coloca, a história coloca antes de Cristo, mesmo que a história não creia em Cristo, né? Sim. Antes de Cristo, depois de Cristo. Por que coloca ali antes e depois de Cristo? Por uma questão didática. Da mesma forma, as Escrituras, elas estão separadas por uma questão didática, mas elas mesmas em si, na verdade, nem versículos são separados, muito menos capítulos, livros. A Bíblia a gente fala a Bíblia, mas na verdade as Bíblias, né? A palavra Bíblia quer dizer livro, do grego, bíblio, livro. Biblioteca, conjunto de livros. Então é um conjunto de livros, mas na verdade o tom que ela dá é uma coisa só, uma mensagem só. Pode ter sido 40 autores, pode ter sido em tempos de mais de 40 autores, né? Em tempos diferentes, em cerca de 1500 anos, mas é uma mensagem só. Pode ter tido um diferencial aí, antigo, novo. Até o termo testamento, Deus não tem dois testamentos. Ou alianças, né? Eu vou aqui trazer duas alianças. Eu vou trazer dois métodos. A nova aliança. Vou trazer aqui dois métodos para vocês. O primeiro método, se falhar o primeiro, eu jogo o segundo. Pensa aí, Deus não é assim, né? O testamento é um só. E este é o testamento. Gênesis e Apocalipse. 66 livros. Esse é o testamento. Então não existe essa história de Velho, Novo Testamento, não, coisa nenhuma. Claro que a gente usa para facilitar o estudo, para melhorar a forma de didática, do aprendizado, divide tudo, divide os livros, os capítulos, a gente vai, com isso, aprimorando o nosso entendimento nas Escrituras Sagradas. Mas, assim, na essência, a mensagem é uma só. O toque da trombeta é um só. Eu acho impressionante, ele citou aqui que a Bíblia ela foi escrita em mais de 1500 anos, né? Sim. Criar esse acervo que a gente tem e denomina como a palavra de Deus, para mim é um milagre. Elas não se chocarem, né? Não tirar a veracidade de um livro para o outro, entende? E o que eu acho pertinente é porque ela é imutável, ela atemporal, né? O que Deus escreveu, inspirou Moisés a escrever, revelou a Moisés no Gênesis, o mesmo Deus que revelou a João em Apocalipse, né? Toda essa cronologia que a gente conhece. Mas a questão que hoje em dia a gente vê muitas pessoas se perguntando ou debatendo é que a Bíblia ela precisa ser atualizada. É esse ponto que eu queria trazer aqui para a gente. A Bíblia ela precisa ser atualizada, ela precisa ser modernizada. A gente, não estou dizendo aqui na questão da linguagem, entendeu? Mas no conteúdo, na essência em si. Tipo reformada. A Bíblia precisa reformar aqui, porque tem umas coisas aqui que não estão dentro do padrão. É tipo isso, né? Sim.
Queridos, a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, ela é universal. Assim, é claro que as formas vão mudar, o jeito. Se nós vivêssemos aí na época do descobrimento e tivéssemos acesso à Bíblia de Ferreira de Almeida daquela época, ou de outros escritores portugueses, a gente vai ver que tinha muita coisa também, palavras estranhas que eram mais para a cultura, né, da época. Essas coisas que mudam, isso aí não há problema nenhum. Agora, o conteúdo não. Quando o Apocalipse diz assim lá no final, eu estou fazendo o seminário do Apocalipse em algumas igrejas, você até citou aí a linguagem do Apocalipse e a linguagem dos profetas antigos. Para você ter ideia, a Apocalipse, os 22 capítulos, Apocalipse tem 404 versículos. Dos 404 versículos, aproximadamente 300 são coisas que já existem no Antigo Testamento. Mensagens, figuras, sinais tirados lá do Antigo Testamento, que facilita demais a compreensão do livro. E é claro, as outras escrituras também têm coisas que, ao serem estudadas, comparadas com o que outros escritores falaram, escreveram, você vai ver que vai facilitar demais a sua compreensão das escrituras. Porque quando você pensar em estudar a Bíblia, você tem que pensar em como um todo. Não é um livro, não é um capítulo, não é um versículo, é essa biblioteca mesmo aí. Se interaja com ela, mergulhe em suas páginas, faça igual o profeta Jeremias, logo encontrando suas palavras, ele as combina, minha boca era doce como mel. Né? Então isso aí é o máximo do estudo das Escrituras Sagradas. Pense nisso, estude dessa forma. Queira aprender, queira abrir seus horizontes, queira encontrar mensagens tremendas para você, mas queira, acima de tudo, se relacionar com Jesus Cristo. O objetivo maior que você deve colocar na sua vida tem que ser esse, não? Já foi. É a mesma coisa como o pastor Bolhão contou no passado, né? A história do padeiro que deu o máximo de si e fez uma padaria dos sonhos. Só esqueceu de providenciar a farinha. Então, a essência das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo. Toda hora, todo momento que você for ler, pensa assim: eu vou fazer isso em primeiro lugar, porque eu gosto de me relacionar com Cristo. Eu quero estar perto dele. Eu quero que ele influencie minha vida, mude meus pensamentos, transforme, conduza, me guie e me leve para uma vida de comunhão. Essa é a forma que a gente tem que ler a Bíblia, né? Aí sim, aí tá, você encontrou a fórmula correta. Dentro da pergunta que a Ângelo fez, é até na sociedade que a gente está vivendo hoje, é até perigoso. Porque tem algumas passagens da Bíblia, se a gente trazer para o contexto atual, vão ser taxadas de preconceituosas, né? De machistas e tal. Isso é interessante. Só um momento, tem uma coisa que eu ia falar, desculpe, cortando aqui, só um momentinho aqui. Eu ia falar e esqueci de falar. No final do livro do Apocalipse tem uma severa advertência contra aqueles que tentam mudar alguma coisa do seu livro. Se você tentar mudar, tirar alguma coisa, Deus tira seu direito da árvore da vida. Se você tentar acrescentar alguma coisa, Deus acrescenta as pragas sobre você. E isso que se aplica a Apocalipse também é válido para todas as Escrituras Sagradas. E como eu estava falando, né? Aí na sociedade que a gente vive hoje, tem coisas que não podem mais ser faladas, né? A gente teve até uma polêmica recentemente com um hino que a gente canta na área adventista, né? Alvo mais canela. E aí eu levantava essa polêmica, né? De que o negro é algo sujo e que o branco, o alvo, né? O branco é algo limpo e tal. E aí é até perigoso também. E dentro da nossa base cristã, a gente entende também, né? Da relação do homem e da mulher, né? A gente sabe que a mulher veio da costela do homem, então é sinal de igualdade. Só que em algumas relações, né, ali dentro de casa e tal, o homem vai ser o cabeça, e a Bíblia traz claramente isso, né? Então é até essa dificuldade também em coincidir a Bíblia, né, com as coisas da sociedade hoje em dia. Até dizem que a Bíblia seja um livro misógino, né? Que coloca as mulheres de lado. Exatamente. Agora é interessante, aquilo que eu estou falando, ó, não é um livro, não é um capítulo, não é um específico, é um costume ali estranho que você viu na Bíblia, né? Que deve fazer você
chegar à conclusão de que é isso que a Bíblia está ensinando. Não, porque um autor ele trabalha junto com os outros. É um conjunto de notas musicais ali que vão dando harmonia, melodia, ritmo, e é uma música só perfeita. Não se prenda a um toque só, porque aí você vai... Se prenda a todas as escrituras. É como disse o profeta Isaías, um pouco aqui, um pouco ali e tal, porque é preceito, mais preceito. Assim a palavra do Senhor não será a regra, mais regra, regra sobre regra. Então quando você segue nesse espírito aí, você não vai ficar se isolando em um texto e querendo tirar daquele texto isolado um cavalo de batalha. Todo mundo já sabe disso, né? Que essa história de texto sem contexto gera pretexto. A gente sabe que é dessa forma que acontece. No livro, né, que a gente está usando como base, o Nisto Cremos, tem uma parte que fala sobre... Tem como subtítulo, né? O ponto central das Escrituras. Você já citou de várias formas, mas de forma objetiva, qual é o ponto central das Escrituras? Qual é o objetivo dela? Há uma palavra que responde isso aí, nessa pergunta: redenção. Obtendo o fim da nossa jornada, que é a redenção de nossas almas. A redenção é o nosso alvo maior, nosso objetivo, nosso propósito maior. Não faz sentido estudar as Escrituras se você não tem esse ideal de vida, né? Tem alguns que acreditavam na época do meu batismo, né, alguns anos atrás, não tem muitos anos. Quanto tempo? É um bom tempo. Que eles diziam o seguinte: se eu soubesse, eles diziam assim, se eu soubesse que as Escrituras, que é tudo que a gente aprendeu na Bíblia, não ia levar a gente a lugar nenhum, a gente não iria dar nada, ia morrer como todo mundo morre, como morre um animal, morreu um homem, pronto, para sempre, nunca mais a gente acorda. Se eu soubesse, aí eles diziam assim, ainda assim eu queria ser crente, continuar sendo crente. Muito bonito isso, né? Esse apego, essa devoção a ser crente, é muito bonito, mas não cola não. Não cola não. Porque Deus já colocou dentro do nosso coração a eternidade, né? As Escrituras dizem isso. E já colocou em nosso desejo também a vontade de ser recompensado, de ser... Observe que isso é natural do ser humano, ele quer ser reconhecido, ele quer ser recompensado, ele quer fazer e quer receber o seu trocado, o seu galardão, né? O seu prêmio, ele quer ganhar seu prêmio também. Isso não é antibíblico. E Paulo diz que quando sua esperança em Cristo Jesus se limitar apenas às coisas dessa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. E ele diz mais: a ressurreição de Cristo foi essencial para a garantia da nossa redenção, conforme determinado pelas Escrituras, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, a nossa pregação. Quem morreu em Cristo pereceu, e seríamos tidos como falsas testemunhas de Deus. E assim, há uma outra tradução que diz assim: seríamos os mais desgraçados de todos os homens. Então, eu não quero ser um desgraçado, eu quero ser um agraciado. Eu não quero viver com a mão, depois terminar com a mão abanando, eu quero herdar o galardão. Os heróis da fé lá de Hebreus 11, está escrito lá que todos eles morreram sem ter alcançado nada nessa vida, mas eles aspiraram uma pátria que está no céu. Moisés, ele renunciou a todos os prazeres, os tesouros do Egito, por causa do opróbrio de Cristo. Esse opróbrio de Cristo era opróbrio ali, naquelas circunstâncias. Mas a visão dele era para coisas extraordinárias que estavam diante dele. Esse é o propósito das Escrituras, esse é o grande objetivo, é apresentar nossa redenção. E que redenção! Uma redenção que acompanha promessas que você nem pode imaginar. Pensa aí que você lá adiante, quando todas as coisas estiverem resolvidas, quando esse plano, esse objetivo tiver sido definitivamente alcançado, imagine você que ali você vai ser alguém mais do que filho e filha de Deus. Pensa aí. Acho que é esse que nos motiva, né? Eu tenho a gente estava falando aí. A gente está falando sobre as Escrituras, obviamente. O que nos dá
dá autoridade para a Bíblia para dizer que não, o que está escrito é verdade. Além da fé de crer que essa é a palavra de Deus, que o que está escrito é verdade, a nossa devoção a Deus. Sua pergunta ela é profunda, né? É de natureza profunda. Eu não sei se eu vou conseguir dar uma resposta satisfatória para os ouvintes. Eu não sei se eu vou conseguir dar uma resposta satisfatória. Mas eu tenho algumas coisas aqui dentro de mim que eu quero colocar para fora, né? Olha só, queridos. Olha só. Todos os seres humanos são unânimes em dizer o seguinte: é importante você saber quem era, para onde vai, o que te aguarda no futuro. O ser humano tem isso dentro de si, essa curiosidade. Peraí, eu estou aqui só por estar? Não tem que ter um algo mais. Qual seria esse propósito? Quando a gente estuda, por exemplo, outros pontos de vista, como do oposto ao criacionismo, o evolucionismo, quando a gente vê outros pontos de vista, a gente percebe o seguinte: que coisa estranha você dizer assim, olha, eu estou aqui por acaso. Eu vim, foi do nada. Olha só, depois ele diz assim, eu vou voltar e do nada, ele sabe. Aí pensa assim, não, mas como eu estou aqui, eu vim por acaso, mas como eu estou aqui, eu vou aproveitar enquanto eu estou aqui. Tem até um quadro que diz assim, enquanto estivermos aqui, é bom estarmos aqui, porque não existe aqui e lá. Tem até um pensamento disso. Mas assim, queridos, olha só, pensando bem, analise para você ver. Que graça teria a vida? Qual o sentido? Qual seria o sentido da vida se você, meu amigo, você vai construir, você vai lá, consegue o sucesso na vida, consegue os melhores patamares, uns conseguem, outros não, uns ficam mais do que outros e tudo. No final, todos vão pro mesmo saco e aí, e depois? Nada. E eles falam que, tipo assim, a lógica do criacionismo é difícil de acreditar, mas na verdade é do evolucionismo que é muito mais complicado, né? Exato. Então eu cito aqui as duas teorias para levar você que está nos ouvindo a pensar no seguinte: as escrituras, voltando à pergunta dele, analisando a pergunta dele, por que as escrituras? Qual o sentido de estudar isso? Por que eu tenho que estudar isso? Quando você estuda as escrituras de verdade, buscando o seu objetivo maior, focado em Jesus Cristo, você vai pensar, não, peraí, não é bem assim não, esse negócio de nada veio nada. Eu até essa semana estava vendo uma explicação que o Mateus estava dando sobre a origem, o Big Bang, né? Ele disse que foi por acaso, olha lá, os elementos se formaram, se juntaram, alguns elementos aí básicos, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre até, aí uma luz aí incidiu e de repente, nada, coisa e tal. E sabe o que eu achei curioso? É que ele, mesmo acreditando que foi uma coisa muito casual, muito assim, incrível, ele ainda acredita que pode ter vindo em outros lugares. Quer dizer, um acaso que aconteceu aqui, aconteceu acaso também em outros lugares, em mais outros lugares. Que acaso é esse que acontece aqui e pode ter em outros lugares? Então, assim, há uma grande contradição no meio deles também, né? E a gente percebe que um vazio nas palavras, na forma, na expressão. Eles podem até ir longe nos argumentos deles e conseguirem combater muito do cristianismo através dos argumentos da ciência, eles combatem muita coisa. Mas quando chega na hora de eles decidirem a vida deles, como o pastor Bolhão uma vez citou, né? Eu estava discutindo com o ateu, e o ateu, quando eu falei, mas pelo menos eu tenho esperança, se meu filho se afundar, se mergulhar nas drogas, eu posso recorrer a Deus, só ele. Você não tem Deus, você vai fazer o quê? Se seu filho que você ama mergulhar para o mundo das drogas, você vai fazer o quê? Quando o pastor perguntou isso a ele, o pastor não sabia, mas o filho dele realmente estava nas drogas. E ele começou a entrar em prantos. Então esse é o fundamento das Escrituras. Ela dá esperança pela paciência, Paulo diz isso, pela paciência e perseverança das Escrituras, tenhamos esperança. As Escrituras nos enchem de esperança, e essa esperança é que nos move para frente e que faz a gente ser pessoas diferentes.
A gente vai ser não só tão bons quanto os ateus, quanto os indiferentes, mas a gente será, nós seremos pessoas que teremos um diferencial ainda maior, uma luz especial. Essa luz é a influência, a santa influência do Espírito em nossa vida. Bem, entrando na reta final, né, da nossa conversa, queria saber se você tem alguma experiência, seja no seu trabalho, em alguma área da sua vida, que esteja diretamente ligada às Escrituras Sagradas, à Bíblia. Quem me conhece bem sabe que eu trabalho com vendas, eu sou vendedor ambulante, né? Sim. Interessante que eu fui motivado pelas Escrituras. Tem um texto que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo colhendo seus feixes. Outro texto diz assim: semeia de manhã a tua semente, à tarde não cesse a sua mão, porque tu não sabe qual que vai prosperar. Cereja e choqueiros e ambos serão igualmente bons. Eu não quero nem saber se eu vou semear, se eu vou colher, se eu vou ter... Aliás, eu não quero saber se eu vou colher, se eu vou ter renda farta, se eu vou ter muitos retornos. Eu quero saber que eu estou semeando a minha semente. A colheita pertence a Deus. E Jesus compara muito o Evangelho com o semeador, né? E eu aprendi na minha profissão que eu devo viver nesse ritmo. E Deus tem me abençoado grandemente. Mesmo com pouco, eu estou sentindo grandes bênçãos. A gente já está chegando no final do nosso encontro aqui. Eu queria que, de forma objetiva, sobre essa crença, essa primeira crença que a gente tem nesse livro, né, onde estudamos, de forma objetiva, fizesse umas considerações sobre essa primeira crença da nossa igreja adventista para os nossos ouvintes, internautas. Então, nós adventistas acreditamos que as Escrituras são inspiradas por Deus, mas essa inspiração não é da palavra, do verbo escrito. Não é. A inspiração é do pensamento. Nós cremos na inspiração do pensamento. Essa revelação foi dada a nós por esse intermédio, e a palavra inspiração significa soprar para dentro. Deus sopra para dentro o pensamento dele. Mesmo que o ser humano traduza de sua forma humana, as Escrituras Sagradas, escritas por mais de 40 autores, na verdade a palavra de Deus. Aparecem coisas aparentemente difíceis de compreender, fatos estranhos. Jó, por exemplo, chega para a mulher dele e fala: tenho recebido todo o bem de Deus, por que eu não receberia também o mal? Aí dando a impressão que Deus manda o bem e manda o mal, né? Estranho isso. Aprendi estudando as Escrituras que os judeus, que foram os principais instrumentos para trazer a palavra de Deus, inclusive os discípulos também, judeus, né, que escreveram o Novo Testamento, aprendi que eles todos falaram dentro da sua linguagem, da sua forma, da sua cultura, porque os judeus tinham o hábito de atribuir a Deus aquilo que ele permitia. Por isso que eles falam: receberiam o mal também? Não receberiam o mal? Deus não manda o mal, mas ele permite o mal. Não foi da vontade dele que o mal se instalasse. E as Escrituras têm esse objetivo também de mostrar que Deus não é o responsável, não é o causador do mal, embora ele tenha permitido, e tudo que ele tem permitido com propósito. O máximo das Escrituras que eu posso tirar também é aquela promessa que Paulo dá em Romanos, no capítulo 8, quando ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém. Regi, a gente queria agradecer pela sua presença, foi muito bom, foi um papo muito agradável, né? A gente convidou e prontamente ele aceitou. Como sempre, né? Como sempre. E espero que os nossos amigos, ouvintes, irmãos tenham aproveitado. Comentem, né? Sim. Comentem o que vocês acham sobre as Escrituras. Se precisar de Reginaldo, vai estar à disposição, não vai? Se Deus me permitir, eu estarei junto. Talvez a gente convide para outros encontros também. E você, internauta, você já está mais que convidado para o próximo encontro, que é a nossa segunda crença, Deus Pai, não é isso mesmo?
E comente, compartilhe, ative o sininho de notificações. O que mais? Deixa eu ver. Se inscreva no canal. E é mais uma forma de entregar a mensagem, né? Eu quero lembrar que se vocês escreverem ou fizerem alguma pergunta lá, vou procurar responder. Com certeza. Vamos orar para a gente encerrar o nosso encontro? Oremos. Santo Deus, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e temos a certeza de que o Senhor está em nossas vidas. Amém. Obrigado porque iniciamos esse encontro e fizemos esse encontro aqui com a tua presença, Senhor Jesus. Abençoe os ouvintes, que possamos de forma especial ter contato com a tua santa palavra, sermos transformados na certeza de que o Senhor é nosso Deus, como uma bússola, como um norte para as nossas vidas é a tua palavra, Senhor Jesus. Amém. Abençoe cada um de nós, possamos nos encontrar no nosso próximo podcast. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ré, obrigado, meu amigo Rodrigo. Obrigado, pessoal. Só lembrando que teremos o próximo programa, a gente vai ser sobre a Trindade. Sim, a Trindade, exatamente. E a gente espera vocês para mais um episódio. Obrigado. Valeu.